Volume 2. Capítulo 2. Parte 2. O contra-ataque de Steph contra Sora, que havia ordenado a ela. Apaixone-se por mim, não era o rescindir do comando, mas o torne-se uma pessoa decente. Havia conclusões a serem tiradas disso. Você pensaria que alguém seria capaz de descobrir isso com um pouco de pensamento. HFF. Parecia que a menina de 11 anos que voltou mal-humorada ao livro foi a única que percebeu. Enquanto isso, Steph estava vestida de cachorro com a calcinha saqueada e exposta ao público. Eu não me importo. Eu desisti da minha modéstia no dia em que perdi para Sora. Pai, mãe, avô. Sua Stephanie foi maculada. Steph riu e Sora estremeceu. Você sabe, Shiro, eu realmente não me sinto bem sobre isso, quero dizer, olhar para ela me deixa deprimido. Está bem. Não estava claro o que estava bem, mas foi o que Shiro declarou, a calcinha ainda na cabeça. De repente, porém, enquanto ela estava deitada no chão molhada de lágrimas, segurando a saia para baixo, outro pensamento ocorreu a Steph. Era estranho, devia haver algo como um jogo de pura sorte neste mundo. Isso mesmo agora, e eles falharam pelo menos uma vez. Em outras palavras, suposições eram apenas suposições. Shiro especificou o melhor de 10 ou porque eles podiam perder. O que significava? Sou Sora. Eu tenho um novo jogo para você. Hesitante, aparentemente sem vontade de se levantar sem calcinha, Steph parecia desesperada. Claro, mas, e você está realmente bem? Já desumanizado e privado de cueca, se Steph tentasse dobrar para baixo agora, não seria totalmente R18? Mas Steph pressionou seu ataque com força. Não importa. Todos os contratempos temporários permanecem insignificantes diante da causa de revelar sua mão. O que foi? Em algum lugar, havia uma pista do motivo pelo qual Elkia fora reduzida a esse estado. Eu vejo. Portanto, mesmas apostas. Qual é o jogo? Quantos segundos vai demorar até que aquele pássaro voe? A estimativa mais próxima vence, a melhor de uma. Na direção Steph resolutamente indicada com o dedo. Um horrível pombo branco estava sentado em um telhado. Blank não pode perder, mas em uma única rodada de sorte, é só esperar. Muito. Provavelmente, eles recusariam o casamento. Mas mesmo isso era o suficiente se ela pudesse encontrar uma fraqueza para explorar. Steph descobriu que suas expectativas eram traídas pela aceitação casual de Sora. Coisa certa. Vou deixar você adivinhar primeiro. Achente, então. Quantos segundos? Sim, achente, e bem, 30 segundos, eu digo. Embora momentaneamente confuso por ter ficado tão errado, Steph se recuperou. Parecia muito improvável que o pombo ficasse ali por mais de um minuto. Isso significava que, mais cedo ou mais tarde, a aproximação mais fácil era o valor do meio. Esmagando a cabeça, esta foi a conclusão a que Steph chegou. Mas como se ele nem estivesse ouvindo, Sora brincou com uma pedra em sua mão e fez seu próprio palpite. Então eu dizer, 3 segundos. Ele mal tinha acabado de falar quando passou o braço sobre a cabeça e jogou. O que? A pedra, lançada com toda a força de Sora, passou direto pelo pombo. Pássaro, assustado, saiu voando. Feito. O irmão vence. Shiro, com a calcinha ainda na cabeça, que se pronunciou vitoriosa. Sem tirar os olhos do livro, Steph ergueu a voz em um argumento furioso. Espera um minuto.
Como isso não é trapaça? Claro, Sora já estava bem preparado para sua objeção. Quando estabelecemos a regra de que você não pode intencionalmente fazer o pombo decolar, vá. Isso é o que acontece quando você não delineia cuidadosamente as regras do jogo. Tão infantil, quão infantis podem ser esses dois? Mas Sora, recostando-se na cadeira e voltando ao livro, aconselhou seriamente: não existe sorte neste mundo. Hã? Não existe tal coisa? Steph franziu as sobrancelhas com a dissonância cognitiva irreconciliável. Regras, premissas, apostas, psicologia, níveis de habilidade, tempo, condições. Todas essas variáveis invisíveis determinam o resultado do jogo. Antes mesmo de começar, a sorte não existe. Sorte era apenas mais um nome para um destino imprevisível, ditado por variáveis invisíveis. Por exemplo, vejamos e imagine um cartão virado para baixo. Sem desviar os olhos do livro, Sora continuou sua palestra habilmente. Qual é a probabilidade de ser um as de espadas? Há 52 cartas em um baralho, então uma em 52, certo? Claro, essa é a maneira típica de ver as coisas. Mas e se o cartão for um do fundo de um novo baralho de cartas, recém-saído da caixa? Os novos decks estão quase sempre na mesma ordem. Então, se você tirar os coringas e depois tirar o baralho e colocá-lo voltado para baixo, distribuindo a carta no fundo do baralho, sempre será o as de espadas. M+. Isso Steph tentou argumentar, mas Sora está certo. Eu nunca disse que era um novo deck recém-saído da caixa, ou seja, você não sabia. Passou a explicar que esse era exatamente o ponto. Essa é a coisa. Se você sabe, 1,92% se torna 100%. Então, aqueles que não sabem cadela que tiveram sorte, enquanto aqueles que sabem estão fadados a obter a vitória. Sora concluiu. Você entendeu? Esse é o truque para vencer nos jogos. A razão pela qual você perdeu para mim no Blackjack. E, a propósito, também a razão. Imanite tem vindo a perder a mão sobre o punho. E então, com uma cara azeda e um cacarejo, Sora disse: e a razão pela qual estamos presos. Preso? No mês passado, nós examinamos todos os livros malditos do país, e eu tenho que dizer, você não sabe merda nenhuma sobre outras raças, ou países. Você poderia dizer: não conseguimos encontrar uma abertura. Pelo amor de Deus, o que há de errado com este país? Se eu puder. O que você quer dizer? O que? Você achou que tudo o que estávamos fazendo neste mês foi sentar em nosso quarto e jogar? Sim, isso é exatamente e precisamente o que eu pensei, disse Steph, alto. E claro, sem um momento de hesitação. Bem, tanto faz, Sora murmurou antes de elaborar. Digamos que atacamos o Furry Kingdom, quero dizer, a Eastern Union. Seu exemplo aparentemente projetado para deixar claro que ele ainda não desistiu. Nessa noção, ele continuou. Mas praticamente tudo o que sabemos sobre Verebeast é que o inimigo usa um sexto sentido. Sim, e eles dizem que podem ler mentes. Se eles podem ler mentes, blefes não vão funcionar e não há como jogarmos jogos mentais. Posto 16, Humanidade, o ranking mais baixo dos ICEDs, não tinha habilidades especiais ou magia. Assim, se eles pretendessem sair por cima em um jogo com uma raça que usasse poderes sobrenaturais, não é nem mesmo um jogo se não sabemos algo sobre o inimigo. E ainda, Imanite dificilmente tinha qualquer informação para falar quando se tratava de outras raças. Claro, cada uma das raças deve ter escondido
Tais dados, tê-lo conhecido os colocaria em desvantagem. Mas mesmo assim, isso foi demais. Era disso que Sora estava reclamando ao reclamar dos livros. Na biblioteca. Eles não sabiam que tipo de jogos seus adversários jogavam, que tipo de habilidades eles tinham. Mas o outro lado conhecia as especificações dos imamanititas por dentro e por fora, o que significava ou variáveis invisíveis. Visíveis desde o início, e essa era uma história totalmente diferente. Se os irmãos atacassem sem inteligência avançada, eles estavam condenados ao fracasso. Exatamente pela mesma razão que Steph perderá para Sora, eles estariam fadados a perder. É por isso que dedicamos um mês inteiro, mas ainda não encontramos uma vaga. Steph gaguejou enquanto Sora fechava seu livro zangado. Em uma aparente condenação da escolha de seu avô de atacar de qualquer maneira, Steph simplesmente teve que falar, argumentando debilmente. É mesmo assim, nada vai acontecer se não fizermos algo. Sora pronunciou suas próximas palavras completamente desapaixonadamente. Olha, e se fizermos um movimento errado, acabou. E eles ecoaram com peso suficiente para achatar Steph no chão. Nossa posição agora é simplesmente ruim. Não se esqueça disso. Por um momento, se embora na verdade só por um momento, seu rosto de Sora exibiu uma raiva que fez Steph congelar. Era fácil esquecer, pois quase nunca agiam assim. Mas o destino de todos. Os 3 milhões de vidas da humanidade repousava sobre os ombros desses 2. Sem dúvida, os maiores jogadores de Humanity, que até venceram F. Embora indiretamente. Eles disseram, eles estavam presos. O significado, o peso disso, finalmente ficou claro para Steph, e caiu sobre ela de tal forma que ela não conseguia ficar de pé. Se eles fizessem um movimento errado, milhões de vidas iriam acabar. Sob esse tipo de pressão, Steph considerou, prendendo a respiração. Sora espreguiçou-se languidamente, mexendo em seu agendador de tarefas. Só conhecemos uma saída e não temos a chave. Droga, o que fazer? Para ser capaz de tal compostura? Que tipo de constituição ele ter? Steph sentiu a sugestão de um arrepio. E então, uma sombra repentina envolveu instantaneamente seus arredores na escuridão. O que? Por que é de repente e noite? Sora mudou seu olhar, e seus olhos saltaram. Mesmo o olhar normalmente semicerrado de Shiro se alargou quando ela deixou o donut cair de sua boca. O céu azul que pairava acima deles apenas um momento antes havia sido apagado de sua visão coletiva, agora direcionado para o céu. Como se um pedaço da crosta terrestre tivesse sido arrancado, um enorme leito de rocha agora flutuava em seu lugar. Oh, que diabos! Incrível! Laputa existe mesmo. A linha se repetiu involuntariamente na mente de Sora. Parecia mais longo horizontalmente do que naquele anime. Mas de qualquer maneira que você olhasse, uma enorme ilha estava flutuando no céu. Vamos pensar nisso. Ele se lembrou de ter visto uma ilha flutuando no céu lá de cima, quando ele veio pela primeira vez a este mundo. Oh, então aparentemente esta era uma visão familiar em Disboard. Os únicos que ficaram surpresos foram Sora e Shiro. As outras pessoas andando na rua nem pareciam interessadas. Este mundo tem tanto de tudo, é ridículo. Nesse ritmo, aquela coisa de muito cedo ou vai. Enquanto Sora e Shiro se erguiam boquiabertos, maravilhados, Steph pareceu finalmente perceber. Oh, é a primeira vez que você vê isso. Sora. E ela seguiu seus olhares. Esse é a Vayne, um fantasma. Agora que ela mencionou, se você olhar de perto, a ilha, que é a primeira
Vista parecia apenas um leito de rocha, na verdade tinha o que passava por desculpas tristes para barbatanas. Parecia, e como uma baleia gigante. Meio que, e provavelmente, e se você olhasse para ela de uma certa maneira. Uma pergunta saiu da boca de Sora. Não você tem direitos de luz ou direitos de espaço aéreo em this weight? Fantasma? Sim. É uma entidade única da corrida no ICED Rank 2. ICED. As 16 sementes de vida inteligente para as quais os 10 alianças estabelecidas por Deus aplicadas. Ainda assim, apontando para os céus, não, para o Laputa ou Sora Uivou. Você está dizendo que é um ser vivo inteligente? Como devemos jogar, quero dizer, podemos até mesmo nos comunicar com aquela coisa? Se não fosse o Laputa existe, mas o Laputa fala, até para asterisco o teria apenas olhado para o velhote com pena. Eu realmente não entendi a última parte, mas, sim, é impossível. Steph falou com decisão. Mesmo os Flugel que vivem em cima dela estão muito além da capacidade de derrota do Imanite. Flugel, só Avain. Foi aquela coisa. Assistindo Laputa Mark II, o fantasma Avain, ao passar, Sora lembrou o que escapou dele em seu choque da descrição que ele havia lido anteriormente em um livro. ICED Rank 6, um Flugel. A vanguarda alada criada pelos deuses para matar outros deuses, na antiga Grande Guerra. Uma raça guerreira. Com o estabelecimento dos 10 Covenantes, suas habilidades de combate foram efetivamente seladas. Ainda assim, eles possuíam uma expectativa de vida virtualmente eterna e alta aptidão mágica, uma cidade literal dos céus seu único território. Assim, eles não participavam do jogo pelo domínio, isto é, jogos de azar além das fronteiras, mas como tinham uma forte sede de conhecimento, muitos de sua espécie se engajavam em jogos a fim de obter conhecimento das outras raças do mundo. Ou seja, para colecionar livros. Para a humanidade, que tinha pouco a apostar, os Flugel foram uma das poucas raças que os irmãos conseguiram atrair, com seu conhecimento de outro mundo. Eles foram a primeira corrida que chamou a atenção de Sora depois de chegar a este mundo. Mas tendo dito isso, tenho certeza de que seria uma ótima ideia colocar o Flugel do nosso lado, mas não há como entrarmos em contato com eles, certo? Para entrar no Império das Orelhas dos Animais, AIM. Para obter as informações necessárias para competir com outros países, ou seja, eles precisavam absolutamente do conhecimento que possui o Flugel. Mas neste mundo, Imanite não tinha tecnologia para voar. Eles não tinham meios de chegar a Avain nem qualquer método de contatá-los. Também não havia como eles poderia tornar público seu conhecimento de outro mundo para voar até lá. Era muito cedo para revelar nada disso a Elkia. Foi o único trunfo de Sora e Shiro. Enquanto Sora ruminava e murmurava, aparentemente frustrada, Steph disse, Van. Se você tem algum negócio com o Flugel, há umas proximidades. O que você disse? Há uma. Ela está, e meio que sentada. Não, espere, Sora se opôs. Nós vasculhamos todas as bibliotecas do castelo e do país, e não lemos nada parecido. Você provavelmente não fez. Na verdade, foi ela quem arrancou todos os livros mais importantes de Elkia. Sora, assaltada por um leve surto de tontura, mas apoiada pela irmã, cujos olhos estavam semicerrados, pois ela provavelmente sentia o mesmo. Mal conseguiu se manter firme e instigar Steph. Dê-me detalhes. Bem, e há 5 anos, um Flugel apareceu na maior biblioteca do país, a Grande Biblioteca Nacional Elkia,
E fugiu com toda a coleção e está vendo? Indeed. Não admira que Elkia não tivesse dados para falar. Corações negros. Você não aposta sua inteligência? Você está mesmo são? Essa é a sua única maldita arma, você sabe. Sem inteligência, ou seja, informações, eles não poderiam competir com outros países. Para aposta que, se você colocá-lo em termos de combate, era como jogar fora tanto a sua espada e seu escudo. Ou, para colocá-lo em termos generosos, fracasse. Abordada pela invectiva de Sora, que fez até mesmo os transeuntes pararem em choque, Steve gaguejou. 2. Foi meu avô quem apostou, ele deve ter bebido um pouco. Indiferente, Sora pressionou. O que ele exigiu em troca? Segundo ouvir ele disse que se ele ganhou o flugel teria que se juntar a ele. Então ele estava tentando conseguir alguém com conhecimento superior. A humanidade está do seu lado. Isso era, de fato, exatamente o que Sora estava tentando fazer. Não era uma condição ruim. De modo nenhum. O que era ruim era. E então ele perdeu e deixou nosso conhecimento ser levado, vai. Coçando o couro cabeludo e puxando o cabelo, Sora apontou para Steffi. Gritou. Como diabos você os deixa fugir com tudo? Você não fez cópias. Bem, e um problema de orçamento e orçamento? O que o orçamento tem a ver? Para o incompreensível Sora, Shiro de meia calça murmurou. Irmão. Elkia. Livro, tecnologia, e literatura, e eu vejo. Como alguém que viveu no Japão moderno, era difícil de acreditar. Mas dizia-se que a alfabetização na Europa do século XV mal chegava a 10%. Eles sabiam pelos dados que Elkia parecia ser aproximadamente equivalente. Considerando que, sem tecnologia de produção em massa de papel, fazer cópias incorreria, de fato, em uma enorme. Steve, mais tarde eu vou te dar um memorando traduzido para humanidade, então coloque-o como sua principal prioridade. Sim, senhor. Que tipo de memorando? Desenhos para fabricação de papel e impressão tipográfica. Mas isso foi criticado mal-humorado por Shiro, olhos semicerrados. Calcinha na cabeça. Irmão. Traição, de novo. Desculpe, Shiro, mas isso é simplesmente ridículo. Quando Sora introduziu uma nova tarefa em seu telefone, ele soltou um suspiro muito. Todas as coisas sendo iguais, então, Steve, com toda a sua biblioteca pessoal, era na verdade a bem-educada afinal, e mais. Neste mundo, onde os jogos decidiam tudo. Se você não consegue nem ler e escrever, como você vai jogar? Os humanos estão tentando? Vocês são esquisitos, sabendo 6 ou 18 idiomas. Não brinque. Se você vai jogar com outros países, 6 línguas é o mínimo. HFF e HFF. Tendo praticamente terminado o que queria dizer, Sora seguiu em frente. Ok, tanto faz. Steve. Sim? Pelo que entendi da literatura, tradicionalmente, há apenas um jogo que o Flugel joga, certo? Na verdade, no que dizia respeito a Flugel, o jogo vazara. Portanto, Sora pediu apenas uma confirmação, e Steve acenou com a cabeça. Nesse caso, a próxima tarefa foi finalmente confirmada. Deslizando o dedo, ele inseriu em sua agenda. É a nossa hora de atacar. Se formos agora, poderemos voltar ao anoitecer. Steve, consiga uma carruagem. Com isso, Sora verificou novamente a tarefa que ele inseriu em seu telefone. Get volta conhecimento do Imanite. HM, acho que isso também é possível.
Vamos adicioná-lo. Com isso, Sora deu mais sugestões. Pegue um flugel e sim, assim. Embora poucos momentos antes, Steve tivesse chamado de Invencíveis. Rank 6, a raça dos matadores de deuses. Sora, tendo declarado casualmente que iria ao pegar o 1, virou as costas indiferentes para Steve. Olhar atordoado, agarrou a mão de Shiro e continuou andando. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.